Quero colocar a frase, então, do verdadeiro ou falso para a gente analisar especialmente essa situação de um elenco mais farto e de um rodízio mais frequente que deve acontecer por todas as circunstâncias que a gente vem falando aqui ao longo da temporada. Lembrando que o Flamengo não joga no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, vai ficar uma semana inteira no Equador para os jogos contra Del Valle e Barcelona, e depois volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro só no outro final de semana contra o Palmeiras. E aí a frase aqui, André, algo que o torcedor do Flamengo fica preocupado é com a defesa. Depois da saída do Pablo Mari, muitos acham que o Rodrigo Caio tá ali, tá muito bem, os outros dois, Gustavo Henrique e Léo Pereira, ainda não encontramos o parceiro do Rodrigo Caio. E aí a gente coloca uma frase aqui no VOF que é a seguinte: Rodrigo Caio é o único jogador que não pode entrar no rodízio do Fla. Rodrigo Caio é o único jogador que não pode entrar no rodízio do Fla. Você tira o Gabigol, bota o Pedro, de repente resolve, tira um dos pontas, bota o Pedro Rocha, o time pode não cair. Agora, se você tira o Rodrigo Caio, o time fica muito comprometido. Essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa, André? Eu acho que ela é verdadeira, Luizinho. Eu acho que o Rodrigo Caio é uma segurança ali, e é um cara que não tem alternado boas atuações com más atuações, pelo menos do que eu tenho visto, tá? Eu não vejo todos os jogos, que eu não sou que nem esses caras aí que... E outra, eu também não minto, né? Eu poderia mentir. Eu acho que essa é a definição. Essa é a definição. Vê não sei o quê. Não, é mentira, mas enfim. Mas você joga o número lá, pega os números, aí já pronto, já resolve. Não, mas aí tem que ligar para outro cara, não sou eu. Então, assim, eu acho que é verdadeiro. Pelo que eu tenho visto, é verdadeiro. Agora, acho ruim, até aproveitando o momento, porque teve uma campanha, eu não sei se foi sábado que começou, se foi na semana passada, de respeito ao Nordeste, e que evidentemente não é direcionada para a gente, porque poucas emissoras, veículos de comunicação, mídia, tiveram tanto respeito e tem tanto respeito pelo Nordeste que nem a gente. Mas assim, vamos analisar o Ceará? Pô, o Gordiola tá na hora de ser mais respeitado. Pede pra ficar quieto aí, ô Mauro. Quem que tá passando aí? É o Papai Papudo. É o Papai Papudo. Não, o Samidana. de Almeida. Morning. Pode chegar aqui para dar uma palestra de... o Samidana, eu tô aqui na Jovem Pan. Isso, vai dar uma palestra financeira para nós aqui. Dica de investimento. Outro dia ele escreveu um negócio, eu não vou nem falar, mas enfim, deixa cá. Ele escreveu uma lá, velho, que, enfim. Ô, Luizinho, se você puder chegar um pouquinho mais pra cá, pra você ficar mais centralizado, lindo. Pra cá, né? Pra cá, sim. Ele comenta, dirige. Eu tô chegando uma barreira. Agora deixa solto. Tá bom. Então, assim, não pode deixar solto. Solto ele tá deixando faz tempo. Nós precisamos olhar para o Ceará, que a gente já tinha feito o Ceará e Fortaleza, que apesar do... Né, o Ceará não é um time que se propõe, né, que propõe o jogo, mas ele diante das limitações dele e respeitando o que ele entende e o que ele quer fazer do jogo, tem que olhar com carinho, hein, o Guardiola. Eu acho bem legal, André, porque o Ceará, você fala de propor o jogo, né? Quando foi o confronto contra o Fortaleza, ele se defendeu mais, né? Contra o Flamengo, se defendeu mais. Contra o Bahia, atacou mais. Então, assim, também tá mostrando que sabe, que é bem treinado para jogar de diferentes maneiras, né? Que é um dos grandes desafios do campeonato. Você tem uma gama de times aí de tão diferentes, você acaba apresentando propostas muito diferentes, jogo a jogo, né? E se você estiver bem treinado para fazer essas propostas diferentes, você pode largar na frente. E aí, Mauro, olhando novamente aqui para o lado do Flamengo, que ontem não teve o Felipe Luiz, que teve algumas situações de jogo que o Gerson estava fora, estava suspenso, e a opção lá atrás em tirar o Rodrigo Caio e montar uma dupla de zaga com o Léo Pereira e Gustavo Henrique. E o Flamengo sofreu na bola aérea. Também por uma característica, e aí é uma interpretação que eu faço, a gente tem aqui o Alê que é técnico e vocês que analisam o jogo muito melhor do que eu, mas assim, o fato do Flamengo defender toda a bola parada de escanteio de maneira posicional, né?
porque assim, não é zonal que a gente fala. Tá todo mundo marcando ali na zona e jogador não marca jogador. Então, o Ceará teve vantagem em várias das bolas aéreas. Pode ser por essa característica, pode ser por desatenção na marcação em zona dentro da área. Eu não estou querendo culpar especificamente a zona, mas ontem, no jogo de ontem, o Ceará agrediu muito na bola parada do Flamengo no jogo aéreo. E aí eu não sei se o Rodrigo Caio seria um cara a ajudar nesse posicionamento de defesa. Frase é: Rodrigo Caio é o único jogador que não pode entrar no rodízio do Fla. Verdadeiro ou falso? Eu vou botar falso não pelo Rodrigo Caio, mas pelo rodízio, pela ideia, por aquilo que a gente sabe, pelos compromissos que tem o Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil, próprio Brasileirão. É muito jogo, né, cara? Então você acaba tendo que ser poupado, né, para evitar esgarçamento, coisa e tal. Mas é nesse sentido, como zagueiro é disparado melhor, porque já estava, e porque realmente Gustavo Henrique, principalmente o Léo Pereira, estão desempenhando muito menos do que eu imaginava. Eu entendia que mesmo com o espetacular desempenho do Pablo Maria no passado e de todo o Flamengo, que não ia perder o Flamengo, para mim ganharia, porque entendia que entre os melhores zagueiros, se você formasse a dupla de zaga do Brasileirão do ano passado, com o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, que ganharam quase todos os prêmios, é um problema. Mas se fosse justamente Gustavo Henrique e Léo Pereira, também teria um ótimo nível. Só que o Léo, até pior do que o Gustavo Henrique, ainda não são aquele, o que não significa dizer, eu acho que voltarão a ser, ou serão no Flamengo, aquilo que foi o Gustavo no Santos, aquilo que foi o Léo no Furacão. Mas realmente não estão legais, né? E o Rodrigo não, o Rodrigo Caio mantém o nível, né? Então, só pela questão do Rodrigo Caio e por qualquer outro atleta, Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, que está jogando muito, esses também terão que ser poupados, ok. Agora, perdão. Agora, todo mundo vai ter que ser poupado. E repito, é um elogio para o Rodrigo. Realmente ele merece você tal. Mas vai ter jogo que você vai ter que vir com o Gustavo e com o Léo Pereira. Em condições normais, não é para ter esse temor todo não, viu, Luizinho? Esse que é o ponto. Se essa é a peça que quando sai, mais desajusta o time, né? Se o Rodrigo Caio, o cara quando sacado, se o time é a peça sacada que mais piora o time. Essa é a discussão que o Domi vai tentar encontrar, e o equilíbrio, né, ali, que ele vai encontrar, eu imagino que ele vai encontrar aos poucos, pelo menos assim eu espero. E a galera tá mandando mensagens aqui, o Jefferson Reis está dizendo que o Gustavo Henrique é superestimado. Imagino que ele mandou subestimado aqui, mas eu acho que ele quer dizer superestimado, né? Você tá querendo mudar a frase do cara, irmão? Não, de repente, assim, aquela coisa quando às vezes falam que a gente é imparcial ou querendo falar que é parcial, né? Pelo contexto, eu imagino que ele esteja querendo dizer superestimado e não subestimado. Manda mensagem a você, então, irmão. O Legals, que tá dizendo que o Léo Pereira não dá. O Marcos Maciel tá falando sobre estafetas. Marcos Maciel. Renato Grande Silva, Maciel. Tá mandando Vasco. Por falar em peruca? Mas a dele é horrorosa. A dele é horrorosa, com todo o carinho. A do Mauro, pelo menos, é bacana. É que quando ele toma uma, daí fica do avesso, né? Aí que complica um pouco. Quem ainda não curtiu, pode deixar o like aqui no programa ainda. Estamos subindo devagarinho nos likes aqui. E o Giovanni Santos manda para você, ali. Você pode aproveitar e depois, inclusive, responder ao questionamento aqui do Giovanni e também a frase do verdadeiro ou falso, que fala sobre o Rodrigo Caio. Giovanni manda assim, ó: Luizinho, uma pergunta pro Alê. Ele disse que o Flamengo só perdia para ele mesmo. Então podemos chamar o Ceará de Flamengo 2.0? Um abraço, Alê Oliveira. Obrigado, Gigi, pela lembrança. Vá pro meio do inferno. É isso? Aí eu continuo. Isso aí é o pessoal do Instagram do Esporte Interativo. Pela primeira vez me colocou lá na página e deu um rolo danado. Eu comecei a receber xingamento, não sabia de onde. Eu não lembrava, evidentemente, o que eu tinha falado no programa, né? Aí que me marcaram lá na publicação. Eu sei que vai dar bololô pela hora, né? Aí que deu um rolo danado. Aí o Flamengo já perde no fim de semana. Felipe Luiz já me liga para falar que eu sou pé frio. E é mesmo. Enfim, e eu continuo com essa mesma opinião, viu, Gigi? Mas evidentemente que o Ceará não é o Flamengo B, não. O Ceará é uma equipe muito importante do futebol brasileiro que está fazendo um ano excepcional e mereceu a vitória, inclusive. Cara, eu acho que é falso. Eu acho que todo mundo ninguém vai jogar todos os jogos da temporada. Evidentemente, não tem super-herói. E acho que não deveria ser o Rodrigo Caio o jogador que mais faz falta
no Flamengo, o titular que mais faz falta no Flamengo. Embora, hoje eu acho que isso acontece, mas não deveria acontecer, porque se você pegar o que produziram no ano passado, Rodrigo Caio, o Léo e o Gustavo, a diferença foi pequena. Eu, por exemplo, coloquei o Gustavo e o Léo na seleção do Campeonato Brasileiro. Poderia ter colocado a dupla do Flamengo com tranquilidade, mas coloquei para tentar dar uma mudada, eu coloquei. Mas o ano passado a diferença não foi essa, não. Acho que ele estava bem na mesma prateleira, inclusive. Mas não tem se provado na prática. E então, eu acho que hoje sim o Rodrigo Caio faz mais falta do que os outros. Só que eu acho que ele tem que entrar no rodízio como qualquer um, porque aí é uma questão de saúde, né? Não é uma questão de... Não é nem o treinador do Flamengo, que é o Drauzio Varela, que vai... Não, é uma situação seguinte, né? Se tá todo mundo saudável, se você tem os caras à disposição e não tem qualquer indício de que pode, eventualmente, o jogador perder uma sequência por lesão, acho que o Rodrigo Caio hoje é o Caio que você falou. Não, talvez não fosse. Talvez não fosse ele o cara, quando sacado, que gerasse a maior diferença no time. Mas hoje, se você tira o Bruno Henrique, até tá machucado, Pedro Rocha estava jogando bem, o Vitinho ontem não fez um bom jogo, mas se você tira o Gabigol perdeu gols ontem. Você bota o Pedro, talvez ele fizesse um dos gols. Eu não estou dizendo que o Pedro é mais ou menos jogador, mas o time talvez sentisse pouca diferença, né? Fizesse pouca diferença. É só você fazer, que é uma crueldade, né? Mas na falta de assunto, a gente deve ter feito isso algumas vezes, a lista dos jogadores mais importantes do Flamengo no ano passado. E aí é uma briga, né, cara? Porque uns vão achar que é o Bruno Henrique, outros vão achar que é o Gabigol, muita gente acha que é o Gerson, ou que foi o Gerson. O Everton Ribeiro é uma unanimidade, né? Daqui a pouco a gente fala muito dos laterais que mudaram o time, mudaram mesmo. E aí depois, segurança no gol, e por ali você vai começar a lembrar do Rodrigo Caio. E olha que ele fez uma temporada absurda, né? Então não deveria ser, mas hoje eu acho que pode ser por aí mesmo, Luiz. Ô Mauro, o time do Flamengo tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tomou 13 gols até aqui no campeonato, tudo bem que fez 13, mas se você olhar a primeira página, dos 10 primeiros colocados no campeonato, o Flamengo tem a pior defesa ao lado do Fluminense, os dois sofreram 13 gols. Se a gente olhar para o campeonato inteiro, pior do que Flamengo e Fluminense, só tem Corinthians, que sofreu 14, Bahia, que sofreu 15, e o Bragantino, que sofreu 16. Então, o Flamengo tem, junto com outros times, a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro. E não está compensando com gols, né? Porque às vezes o time tem uma baita defesa. Não tem uma grande defesa, mas ele tem 0 de saldo, né? 0 de saldo, 13 gols marcados e 13 gols sofridos. Então, Mauro, eu não sei se é uma situação só de momento individual ou se a proposta de jogo que o Domi aplica nesse time do Flamengo, ela deixa o adversário mais confortável para jogar do que era o time do Jorge Jesus. O Flamengo esse ano, o Flamengo do Domi, ele é mais exposto do que era o Flamengo do Jorge Jesus? Eu diria que não só mais, eu não diria tão mais exposto, eu diria que menos equilibrado, né? Por conta disso, né? Embora os números equilibrem, né? Entre aspas, né? Ele acaba sendo menos equilibrado. Mas olha, Inter em primeiro lugar. Ok, o Inter era para se imaginar alguma coisa legal como é o Atlético. O São Paulo em terceiro, a pontuação do São Paulo para mim é melhor do que o desempenho, mas ok. Vasco em quarto lugar é a melhor surpresa até agora do campeonato. Surpresa mesmo, o Vasco está em quarto. Agora o Flamengo está em quinto, o Palmeiras sexto, enfim, sem analisar todo mundo. Mas o Flamengo, não vou dizer decepção quando um time é quinto lugar. Mas pelo começo do campeonato, que ainda pesa, mas a derrota de ontem com os metas do Ceará, cara, se você me falasse na 10ª rodada, ainda trocando o Jorge Jesus, ainda chegando o Domi, se tivesse chegado o Guardiola, que o Flamengo seria o 5º colocado do campeonato com esses números e com alguns dos desempenhos que tem tido, eu falaria, cara, é a gigantesca decepção até agora. Eu ainda considero o Flamengo não só o favorito, o maior candidato ao título. Eu dizia antes, ainda com o Jorge Jesus, que o Flamengo ia ser, entre aspas, né, claro, o campeão brasileiro na 6ª rodada, né, com antecipação e tal. Para mim, ninguém entrou tão favorito como o Flamengo. E ainda reitero que eu acho que vai ser campeão, mas o 5º lugar, e vinha tendo um viés de alta em desempenhos e resultados, é muito pouco. Eu não gostei do jogo dele no Maracanã sábado passado contra o Fortaleza. Ganhou, legal, mas não... E ontem, ok, foi uma bolha de gols em 6 minutos, lance de cruzamento, ok, mas
o Gabriel perdeu grandes chances, o Praz de novo muito bem, tal, o Ceará legalzinho dentro das suas limitações, legalzão, né? Ganhou do campeão brasileiro, campeão da América. Mas, assim, é muito decepcionante, sim. Não vou só acreditar ao Domi, à mudança do treinador, vou também acreditar a falhas individuais que já aconteciam até com o Jorge Jesus, mas não pelo trabalho do treinador português, que é histórico no Flamengo e no futebol brasileiro, mas realmente passa aí por alguns ajustes e desajustes nessa questão específica, Luizinho. Uma zaga um pouco exposta, mas eu não vou dizer só que seja a estrutura, não. Eu acho que tem muito desempenho individual. Às vezes você tem um time bagunçado, que não é o caso, até pela qualidade e quantidade de opções. Mas passa por momentos ruins e também pelo desempenho físico, que não é o ideal no Flamengo. E de muitos times por conta da parada ainda. Ó, o Danilo Souza tá ligado com a gente por aqui, tentou me pegar, não fazer uma pegadinha aqui, mas eu não vou cair, não. Felipe Paim, Fabrício Alves, ele mandou uma pegadinha, ele falou assim, ô Luizinho, era pra eu estar na aula de EAD, mas eu tô aqui vendo de placa, então manda um abraço pra minha professora, que é a Deide, é a professora dele. Você sabe quem é a Deide, né, Ale? Ele achou que eu ia cair nessa, mas eu não... Sobrenome é de Costas, né? Isso, então assim, nessa hoje eu não vou cair. Já caí outra. Na primeira vez que eu vi, eu até caí, eu não conhecia. No mundo, não vai falar assim do Luizinho, não, André. Não vai falar assim do Luizinho. Sou culpado no planeta, velho. Você não vai falar assim do Luizinho, não. Foi até o que o Kaique falou assim, ele já caiu nessa. Não é possível que ele vai cair de novo, não, né? Aí duas vezes, não. Eu acho que você não vai falar assim do Luizinho, não. Ele é ruim, ele é feio, ele é fraco. Mas é nosso, a gente tá perdendo aí alguns, a gente já tá indo embora, então vamos tratar bem os que estão aqui, ok? Obrigado, Ali Oliveira, olha só, então a galera tá com a gente. O André, a gente coloca essa situação da defesa do Flamengo, primeiro porque os números eles são realmente importantes, pô, 13 gols marcados, 13 gols sofridos. Mas até nas vitórias, ou especialmente na vitória contra o Bahia, o time vai lá e guarda 5, a tomar 3. Contra o Fluminense, tomou 1, porque o jogo já estava resolvido. O jogo começou resolvido, aparentemente, na cabeça do Flamengo, e eles jogaram assim, fizeram 2-0 e acabaram tomando um gol lá na última bola do jogo, por desatenção.